Olá, ainda completando a continuação do vídeo anterior, que eu estava falando sobre o livro de Educação Inclusiva, Eu Também Quero Brincar. Eu vou continuar essa palestrinha, né, sobre esse assunto da psicomotricidade, que é o tema que eu coloquei no meu estágio de extensão, que é vamos falar sobre a psicomotricidade relacional na educação inclusiva e sua importância. A gente vai comentando sobre o assunto e a gente vai poder falar e abordando esses assuntos junto, né? Para tirar dúvida depois. Nesse segundo capítulo do livro, o objetivo é descrever os aspectos relevantes sobre a ludicidade e a educação como uma possibilidade de ressignificação e sistematização dos saberes sobre a área. O objetivo também é a leitura propicia a construção do conhecimento sobre a ludicidade e apresenta via dos educandos seu contexto cultural, social e educacional. Então, no momento que a gente está fazendo a leitura aqui, a gente está aprendendo, né? A gente pode aprimorar nossa aprendizagem com mais referencial teórico, né? Que eu vou pegar mais livro para a gente estar lendo aqui, que eu andei pesquisando aqui, tem bastante livro para a gente estar lendo. Esse aqui é muito interessante, então a gente tem que abordar bastante ele. Esse referencial que essa escritora fez, desse livro dela, ela destacou Vygotsky, Cunha, Santos, Fortuna, e que contribuiu para a reflexão da atualização pedagógica no processo de ensino e aprendizagem para a inclusão no contexto escolar. O texto focalizar o brincar e seus fundamentos teóricos e práticos, abordando e refletindo sobre os conceitos da importância dos autores clássicos na área da ludicidade e pesquisadores que atuam na universidade e instituição de nível superior no Brasil. Então, vamos ver as concepções que a autora desse livro coloca, né? Que o brincar livre e o brincar educativo. Vamos entender sobre esse assunto. As relações sociais que os estudantes estão inseridos na atualidade refletem no interior da escola. Então, igual eu estava falando no primeiro vídeo, a criança tem um contexto social que ela vive, onde ela está inserida, até o momento que ela nasce. Depois de certo tempo, ela vai para a escola. Alguns vão no período da creche, outros no período da educação infantil, da pré-escola, que já é obrigatória e que a creche não é obrigatória. Então, o ensino infantil, que ele se divide em creche e pré-escola, a pré-escola já se torna obrigatória. Então, no contexto, em geral, toda criança na educação infantil, na pré-escola, está obrigado a ir. Então, as relações sociais dos estudantes estão sendo na atualidade, que reflete na escola, igual a autora falou aqui, e que eu tinha citado já nos conteúdos anteriores. Daí as formas de agir e pensar do sujeito que constitui seu convívio familiar, cultural e social. Porém, observamos que a sociedade tem um apelo de mídia, um desvio no que deveria vir de ser elemento com base na formação humana dos estudantes. Desvincula suas escolhas dos seres humanos, dos valores humanos, e opta por escolhas que priorizam a aquisição de bens, o que torna grande parte da sociedade submissa a padrões econômicos, legando das forças dominantes do século passado que ditaram princípios excludentes elitistas no que diz respeito à formação de uma sociedade. A infância e a adolescência, parte importante da vida, encontram-se dessa forma subjugadas às forças dominantes e capitalistas, o que consequentemente evidencia uma contradição entre a formação humana e criativa, autônoma e das desigualdades, oportunidades culturais e sociais. Então, a criança fica submissa, né, o adolescente fica submisso a essa parte dominante da formação.
Então, basta se observar que a criança e adolescente, a família, vivem em ambiente público, como shopping, parques públicos. As pessoas deixam de conversar, olhar, compartilhar momentos que estão juntos para comunicar-se nas redes sociais e participar de jogos eletrônicos. Então, temos que valorizar mais o contato, a interação. Porque hoje, por causa da tecnologia, que é uma coisa boa, mas também prejudica em algumas partes. Que temos que valorizar essas partes, né? Sem deixar de lado a tecnologia, porque ela é ótima também e auxilia a gente bastante coisas, como agora que eu estou precisando fazer um estágio e com as escolas fechadas, eu estou fazendo meu estágio aqui, em forma de curso de extensão. Então, eu não posso deixar de lado que a tecnologia não é uma coisa boa, porque ela é uma coisa ótima, sendo usada da forma correta. E depois aqui, não é nosso objetivo aqui criticar o acesso que a autora aponta, criticar o acesso a redes sociais e a utilização de jogos eletrônicos, mas sim apontar a relevância dos jogos tradicionais e a sua importância na formação humana. Brincar espontâneo, compartilhar experiências sensoriais, criar regras, dialogar, superar desafios cognitivos, motores e fundamentais para o sujeito que desenvolva a sua integralidade. Certo? Que foi o que eu comentei anteriormente. A infância é vivida em total qualidade com a criança. Pode compartilhar tempo, espaço com as brincadeiras. A riqueza da infância é a possibilidade de brincar com objetos da cultura lúdica, como os jogos e os brinquedos. Gente, para essa aula não ficar muito cansativa, daí eu vou fazer um pouquinho mais curta que a anterior, vou fazer vídeos mais curtos, porque daí eu acho que fica meio cansativo, né? É um curso cansativo de ficar ouvindo. Daí depois eu vou colocar umas figuras pra gente estar vendo também, que depois a gente comenta nas figuras. Então, as oportunidades que o adulto oferece para a criança possibilita acesso a bens materiais, como boneca e um jogo de alto valor financeiro. Temos que também frisar essa parte na criança, que não é só o valor da compra, que também podemos fazer, manipular os objetos, fazer de reciclável, não todos, mas essa brincadeira de você poder pegar um material reciclável e criar um jogo é bem legal também, porque a criança aprende muita coisa e a criança, ela gosta também. Não fala que a criança não gosta porque eles gostam. Às vezes você compra um brinquedo caro para a criança brincar e ela prefere o mais baratinho, um que foi feito manual, até uma caixa de papelão, entra dentro da caixa de papelão e brinca ali e pronto. Então temos que colocar em mente da criança, quando ela virar adulto, que não é o valor do material, e sim o que você faz com ele. O valor dele, o valor sentimental também conta. Vamos ver que a autora continua falando. No entanto, em nada contribui para a imaginação e a criatividade e para o conhecimento sobre a cultura da sua região. O melhor incentivo para a criança seria que o adulto lhe proporcionasse o acesso a bens culturais, no qual estão inseridos brinquedos de qualidade educativa. Quando o brincar infantil é desvinculado da cultura, reforça a contradição e atualmente acontece também quando as brincadeiras das crianças reproduzem ideias deformadas para as mídias, né? Pelas mídias, sobre a representação lúdica e do mundo adulto. O desejo pela aquisição de brinquedo caro, a música que fortalece o preconceito em um dos aspectos que subordinam a infância e pelo econômico capitalista. Para exemplificar melhor essa ideia, pense em dar uma boneca para uma criança. O que seria mais valioso? Uma boneca que está na moda, que está na mídia, mas servirá para que a criança aprenda, que não pode substituí-la, ou uma boneca confeccionada de recursos da natureza, comprada numa feira artesanal, que foi feita naquela comunidade, tem aquela cultura regional que foi feita ali, entendeu? Eu falo para a criança, olha essa boneca, ela foi feita ali tal cidade, daí ela tem o aspecto,
o formato, alguma coisa que é da cultura daquela cidade. Uma boneca valiosa, cara, a criança tem que usar aquela boneca, porque o adulto comprou aquela boneca para a criança ele fica o tempo todo, eu paguei tanto reais essa boneca tá jogada. Assim, vai, a criança fica, nossa, agora tem que brincar porque meu pai pagou caro. Então, se não, a boneca mais barata, bonita e que tem um aspecto cultural. Isso que a autora pergunta aqui para nós, né? Agora ela fala aqui que não é o valor econômico mediático da boneca que dará qualidade ao brinquedo, mas sim o conteúdo cultural que poderá ser ofertado. Uma boneca é um brinquedo, não importa o valor financeiro. É um brinquedo que vai brincar do mesmo jeito, não vai mudar nada na brincadeira. Fala aqui quando feito artesanalmente ou por indústria de brinquedos. O que importa é que a criança possa brincar com esse objeto, compartilhar vivências lúdicas com outras crianças, até mesmo com outros adultos. Daí a autora aqui desse livro ainda fala sobre a superação dessa realidade no que diz respeito a desvincular da infância suas necessidades de produção de bens culturais. Pode ser feito oferecendo aos estudantes brinquedos que valorizam a cultura lúdica. Então, ela fala bastante aqui que temos que oferecer brinquedos para os alunos que têm cultura lúdica. A qualidade dos brinquedos está nas exerções culturais e vivências proporcionadas à criança. Ela foi citado aqui, Fortuna 2007, página 1, que ele falou assim, se de um lado as novas preocupações e desejos infantis podem ser interpretados como sinal de alerta, como a sociedade de consumo e da imagem, atinge as crianças, parecer de ter mais importante do que ser. Por outro lado, observa que crianças elaboram suas influências, ensinam muito, inclusive sobre nós, os adultos, sobre nossa participação na promoção do desenvolvimento dessa aprendizagem. Então, a gente observa essa importância de pegar a cultura da criança, né, na cidade onde ela vive, e aprimorar essa cultura. Né, fazer objetos, fazer que a criança entenda, dê valor a essas coisas. Aos poucos as crianças evoluem socialmente e a atenção, que inicialmente era dirigida basicamente pela família e começa a ser corrigida pelos amigos e colegas da escola. A interação com os outros estudantes nas práticas lúdicas possibilita que eles desenvolvam autoconsciência, identificando suas dificuldades e as potencialidades. Isso reflete lá na vida adulta, quando ele está no emprego, porque daí ele já absorveu essa parte de dificuldade, potencialidade, ele consegue mais estar desenvolvendo isso na vida adulta. Assim, a inclusão do estudante com deficiência, deixa eu só ver essa parte, e transtornos globais do desenvolvimento nas brincadeiras e nos espaços lúdicos das escolas, favorece o desenvolvimento afetivo e social. Agora, o que já pensamos um pouco sobre a importância do lúdico na educação, vamos conhecer seus fundamentos teóricos. Por isso, traremos algumas abordagens e seus autores, que constituem uma classe de grandes teóricos sobre brincar, a aprendizagem e o desenvolvimento. Daí eu vou trazer para vocês aqui umas imagens agora e vou falar sobre os grandes teóricos que fundamentaram a psicomotricidade relacional. Pessoal, esse é o livro que eu estou tendo uma base no fundamento teórico, né? Da Maria Cristina Troy Dornelles Hall, Educação Especial Também Quero Brincar, né? E eu vou passar umas imagens para vocês das crianças interagindo, brincando, né? A interação, o afeto, a motricidade, né? Então, né, com o motor, aqui são atividades que eu coloquei de imagens de atividades que podem ser adaptadas na escola para as crianças estar fazendo. E assim interagem, elas se ajudam muito. Então, elas vão brincando e vão interagindo. E assim já pode estar vendo as imagens, tendo umas ideias e se aprofundando, né, que elas podem ter uma atividade mediada, uma atividade
bem elaborada pelo professor, dependendo das dificuldades das crianças. Que a professora com uma bola, ela vai interagindo com as crianças, vai facilitando o aprendizado, né? E assim as crianças brincando, elas aprendem lateralidade, direita e esquerda, a motricidade motora, tem vários aspectos que são elaborados na aprendizagem. Então, a gente vai ver nos próximos vídeos, vamos fazendo mais pesquisa para estar elaborando uma melhor colocação, para a gente entender melhor, não de forma cansativa, né? Para não ficar um vídeo muito cansativo de estar se ouvir, uma aula muito cansativa.